Acho que a gente nem precisa ficar em pé, né? Sentado tá bom, né? Fica à vontade, fica à vontade. E também não precisa microfone. Não, acho que dá para todo mundo me ouvir bem, né? Primeiro pedir perdão pelo nosso atraso, né? Eu fico chateado quando eu gosto de sair cedo, né? Eu previ sair de 18 horas, eu digo, vamos sair de 18 horas, que a gente é 1 hora e pouco e o tempo está nublado, aí terminei saindo 18h20, né? E eu estava até pensando nisso hoje de manhã, porque da outra vez que você vinha, deu uma chuva. Aquela chuva não foi que a gente não veio, até a internet falhou naquele dia, né? Aí hoje de manhã, quando eu disse, poxa, já choveu de novo. Mas chovendo de novo, eu digo, mas a gente chega lá, né? Aí eu botei pelo aplicativo do Google, né? Aí fui bater não sei aonde. Aí meu filho, rapaz, não usa isso não, usa o Isa. Aí a gente foi colocar, aí pronto, aí chegamos. Né? Que a gente foi bater não sei aonde. Ele disse, rapaz, a gente vai entrar aqui dentro da favela aqui, isso está errado. Né? Mas chegamos, graças a Deus. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Saudamos a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NEOS, Núcleo Espírito Obreiro do Senhor, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. Agradecemos mais uma vez o honroso convite do nosso irmão, que nos convidou aqui para aprendermos. Né? Para mim é sempre uma oportunidade de trabalhar e de aprender. Né? A primeira vez foi aquela chuva torrencial, a gente não pôde vir, a gente tentou fazer virtual, mas a minha internet também pifou, mas tudo a seu tempo, né? E chegamos hoje aqui, atrasados, mas chegamos, graças a Deus, em paz. E choveu de novo, né? O dia amanheceu, minha neta disse, vai chover. Eu disse, não, amanhã vai ser um dia de sol, minha filha. Aí, quando eu olho o tempo, chuva o dia todinho, né? Mas a chuva é boa, né? Tá na época do inverno, né? Então já estamos encerrando já o inverno para chegar a primavera com a sua beleza, né? Mas o nosso tema de hoje é pactos, né? E é interessante a preocupação do seu Kardec, né? Em abordar todos os aspectos de forma que nos trouxesse entendimento e esclarecimento, né? E o pacto é um acordo, né? É um entendimento entre ambas as partes, né? Na realização de algo, em que um ou outro pretende alcançar algum objetivo, né? Então nós hoje aqui, eu compactuei com o nosso querido irmão de que viria aqui, e aqui estou eu, né? Para mais uma noite de reflexão, né? E aqui estamos, né? Esperamos cumprir com êxito a proposta que nos foi dada essa noite, né? Mas a espiritualidade, então, ela procura então nos esclarecer acerca desse entendimento, porque não conseguimos perceber, né? Mas na realidade nós vivemos em pacto, né? Se nós formos olhar, por exemplo, nessa noite de sábado, por exemplo, né? Pactuamos de estarmos todos nós aqui para mais uma noite de aprendizado, de recebermos essas bênçãos que são derramadas sobre todos nós, né? Outros queridos irmãos nossos, né? Preferiram então estar assim na sua noitada, tomando a sua cervejinha, tomando a sua cachaçinha, etc e tal, né? Mas aí o que nos traz a doutrina espírita, através dos esclarecimentos da espiritualidade, é de que, né, existe o pacto, né? Dessa forma imperceptível, mas os nossos queridos irmãos, por exemplo, que estão enveredando por esse caminho do alcoolismo, do tabagismo, da droga, né? Na realidade, o seu desejo do consumo, né? Mas não percebe que estão pactuados com exatamente aqueles irmãos que desencarnaram e que estão no mundo espiritual, mas também com o mesmo vício. Porque olha que beleza que a doutrina espírita traz de entendimento, é que o mundo espiritual é exatamente esse que as pessoas não mudam, seremos os mesmos, não há nenhuma forma de transformação, não. Levamos conosco o que nós temos. Então, as criaturas que estão em volta deste óbito são aquelas criaturas presas à materialidade, presas aos vícios, presas à violência, presas à barbárie, presas à vingança, ao ódio. E nós que estamos peregrinando aqui, quando a gente olha este orbe,
não muda nada, é exatamente essa mesma situação. Então, quando essas criaturas desencarnam, estão lá no mundo espiritual, então, como nós falamos da questão do vício, por exemplo, opa, eu preciso de alguém para manter aceso o meu vício de estar lá aspirando as drogas ou consumindo o néctar do álcool, como se ele estivesse lá ingerindo álcool, ou aquelas baforadas com o cigarro, com a droga, etc. e tal. Então não muda. Então, imperceptível, mas eles estão pactuados porque precisa do doente encarnado para continuar no seu vício, que não consegue largar, não consegue se desmaterializar. Eu recordei-me então de um ex-colega de trabalho nosso, né, ele... E aí a gente vai ver o quanto é difícil a gente largar o vício. Muitas vezes as pessoas condenam as pessoas que vivem viciadas, né? Mas temos eu trabalhei acho que uns 12 anos nessa empresa e é uma pessoa muito querida, um amigo muito querido, né? Então ele vivia assim, no dia de hoje estava tomando a sua cerveja, estava perdido no mundo. Mas uma jovem que frequentava uma instituição protestante, então ela estava sempre tentando persuadi-lo a ele, né? E aí eu sei que ele cedeu e começou então a ir à instituição religiosa, né? Mas aí o que acontece, ele tornou-se aquele crítico ferrenho das coisas do mundo, né? Então ele chegou na segunda-feira narrando o episódio que aconteceu com ele no final de semana, ele querendo ler a sua Bíblia, querendo estudar, e o vizinho do lado com o som naquela altura, ouvindo lá os seus bregas e tudo mais, e ele tentando se concentrar na leitura e foi se irritando, ele disse: rapaz, mas eu orei tão forte, mas tão forte, que o som do vizinho quebrou. Aí eu cheguei para ele, eu digo, olha, você acha que Deus vai se preocupar com essas coisinhas mesquinhas nossas? O que danificou o som do seu vizinho foi a sua maldade. Foi a sua maldade. Então, o que aconteceu nessa situação? Simplesmente a sua vontade de se vingar do seu vizinho, para que acabasse com aquele som, o simples pensar, olha, vejam, a nossa comunicação é um pensamento, mas o simples pensar, ele trouxe para si espíritos equivocados como nós, que foi lá, provocou uma situação e danificou o aparelho de som. Eu digo, foi a sua maldade que danificou, porque Deus não vai se preocupar, essas coisas são nossas. Deus não vai se preocupar com isso não, foi a sua vontade, a vingança de fazer com que, se você tivesse orado fervorosamente a Deus, pedido a Ele que procurasse colocar naquele seu vizinho o entendimento dele, baixar o som dele, ouvir de forma em que não lhe perturbasse e você continuasse seu estudo, eu tenho certeza que você seria atendido, porque aí você estaria com um pensamento bom, proveitoso para si, e também seria proveitoso para que o seu vizinho pudesse ouvir o sonzinho dele sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema. Mas a sua maldade, o ódio que você aflorou em si, fez isso. Então é o que acontece conosco. Nós não nos percebemos disso, mas aquele momento em que a gente tem aquela raiva, aquela vontade de se vingar de alguém, a vontade de machucar alguém, a vontade de agredir alguém, mas a gente não vai lá e tete a tete, a gente começa a se comungar, começa a pactuar sem perceber. Mas como bem disse Paulo, né? Nós temos uma nuvem de testemunho. Eu digo que são duas nuvens que nós temos conosco. Aquele que nos amam, que nos querem bem, que procuram nos orientar, nos esclarecer, nos inspirar para seguir o bom caminho, mas também aqueles a quem nós magoamos, machucamos, ferimos e que quer que a gente caia em derrocada.
E outros aqueles tantos que se ligam a esse pensamento malévolo que nós emitimos e que terminam causando dano. Aí o que a gente diz? Deus é justo, bem feito, fulano merece. E não percebemos que nós pactuamos com esses irmãos equivocados como nós, que quando nós emitimos pensamento dessa natureza, quando nós queremos nos vingar de alguém, nos consorciamos exatamente com esses espíritos que estão livres e podem fazer uma ação e trazer um dano e um prejuízo. E a gente não se percebe de que nós fomos o agente causador. A origem partiu do nosso má pensamento, da nossa má intenção, do nosso ódio, do nosso rancor, da nossa violência, da nossa vingança. Veja o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, né? Por isso é recomendar a gente vigiar e orar. Vejam a profundidade do vigiar e orar que Jesus nos traz. Porque tudo que Cristo deixou para nós é só coisas benéficas para todos nós. Então, vigiar e orar é exatamente esse cuidado que nós devemos ter na hora em que nós emitimos os nossos pensamentos. Com quem queremos pactuar, com quem queremos nos consorciar na nossa caminhada, na nossa jornada. Qual é a nossa proposta? Nos propomos a nos edificar, a nos melhorar. Nos propomos a seguir os passos daqueles que assinaram a nossa reencarnação. Não, Jailson vai cumprir a meta dele. Eu estou ao lado. Mas a decisão de Jailson é dele. A decisão de cada um de nós é puramente nossa. Não vão interferir, não vão mudar o nosso roteiro, porque é nosso. Vão nos orientar, vão nos esclarecer, vão nos instruir, nos intuir. Mas a quem cabe a decisão de cada um de nós? A nossa vida é feita exatamente de conflitos, não é verdade? A nossa vida é feita de embates, a nossa vida é feita de tribulações, de adversidades. E a doutrina espírita procura nos esclarecer que tudo isso, com que cada criatura lidar, é o essencial e importante para a edificação de cada criatura. Nós ainda não conseguimos obter esse entendimento, a clareza de que todas essas adversidades com que nós passamos, tribulações, elas são extremamente importantes para a nossa edificação. E quando vem a tribulação, o que é que a gente faz? A gente se revolta. Eu disse à minha neta, não, amanhã vai ser um dia de sol, de chuva. Aí, com certeza, quando amanheceu o dia, muita gente reclamou, eita, o dia de chuva, Vai tudo dar. Aí não nos percebemos de que quando nós emitimos pensamentos de que a coisa vai dar errado, não tem a menor dúvida, vai dar errado. Boa noite, sejam bem-vindas, obrigado pela presença. Vai dar errado, né? Porque o processo de comunicação nosso é o pensamento. E o pensamento é energia. Diferente daqui da instalação elétrica aqui, que você tem que ter positivo e negativo, né? Quando a gente se relaciona, até conosco mesmo, a gente sente quando alguém tem aquelas boas energias, né? Ou quando a gente tem uma energia um tanto quanto pesada, densa, que a gente, né? Então, a nossa comunicação, a nossa relação com o mundo espiritual é da mesma forma com quem nós nos consorciamos, com quem nós actuamos a nossa jornada. Vai em função daquilo que nós pensamos, daquilo que nós estamos emitindo, das nossas ações, dos nossos atos, do conduzir da nossa jornada.
Porque, como eu disse, temos essa nuvem caminhando junto conosco. A partir do momento em que eu começo a emitir maus pensamentos, a partir do momento em que um problema não saiu como eu queria, eu fico irritado, fico aborrecido, opa, é a oportunidade exatamente daqueles que estão consorciados para que a coisa realmente vá à bancarrota, de causar cada vez mais irritação, aborrecimento. Você vai se alterando e você não se percebe disso. De quê? Porque você trouxe para si exatamente toda essa negatividade, toda essa energia extremamente pesada que lhe descontrola. Falamos dessa noite de sábado, que alguns irmãos nossos estão ali tomando os seus aperitivos, né? Mas se um deles ligar, hoje eu não vou não, está chovendo, não vou, mas vai estar sempre alguém vai ligar, fulano, tu não vem não? Rapaz, hoje, vem, ó, Ciclano está aqui, vai ligando, por quê? Porque a sua vida é aquela rotina. Então, como eu tenho irmãos no mundo espiritual que necessitam que eu vá lá, consuma o álcool, o cigarro, que é a minha companhia, está lá, braço dado comigo, para onde eu vou, para o boteco, ele está lá, tomando a pingazinha, tomando a cerveja, fumando o cigarro. Eu sou o agente consumidor dele, porque ele não vai poder pegar lá o copo e tomar a cerveja ou pegar um cigarro e tragar. Eu sou agente, eu estou pactuado com ele e nem me percebo disso. Não nos apercebemos disso. E quando nós procuramos resistir, agora o telefone não para de tocar. Tu não vem não, tu não vem não, tu não vem não. Por isso a grande dificuldade de que muitos de largar o vício, largar o cigarro, largar o álcool, largar as drogas. O primeiro ponto é que o seu organismo em si já está viciado. É automático. Né? Um amigo meu dizia, não, mas eu não sou alcoólatra não, eu sou bem no final de semana. Você é alcoólatra, amigo. Porque se você deixar de beber no sábado, você deixa de beber no sábado? Não, então pronto. Então, já é automático, o seu organismo já vai, chegou, dispara. Aí você vai lá e toma a sua cerveja. Você não consegue passar. Então você tem um primeiro ponto, o sistema orgânico, o seu organismo, o seu sistema nervoso, o seu cérebro já está acostumado com aquela droga. E segundo, você tem as suas companhias que estão também usufruindo daquela droga. Então é uma luta tremenda para alguém largar o vício, porque ele tem que resistir a si mesmo. Conseguir vencer-se, e o outro é as companhias. Por isso que a gente vê muitos que conseguem, vão para uma clínica, passam 6 meses lá, se desintoxicou, está lá, tá beleza, daqui a pouco mergulhou novamente. Porque as duas situações, porque a situação espiritual, aquele companheiro espiritual diz, meu amigo, você passou 6 meses, eu aqui esperando, aí começa. Aí vai, sem perceber, daqui a pouco, aí pronto, aí pronto. E é a vida. As nossas relações estão interligadas. Assim como nós trabalhamos para que esses bons espíritos extremamente benevolentes estejam sempre ao nosso lado, nos esforçamos, né? A dificuldade de outros tantos que estão perdidos no caminho, de conseguir sair desse caminho e se conectar com o que é bom. Nós vemos, por exemplo, irmãos nossos que saíram do presídio e muito adentram dentro das instituições religiosas, começam a trabalhar, mas quando você, daqui a pouco voltou a criminalidade e tudo mais, por quê? É difícil, gente. As companhias não permitem, se ele não lutar, porque a nossa luta é conosco.
temos uma batalha diária para conosco. E para esses irmãos que estão ainda perdidos no caminho, sem esse entendimento que nós estamos procurando ter e que nós buscamos mergulhar para compreender cada vez mais, porque sabemos da necessidade que nós temos de cuidar de nós, mas também de cuidar de tantas criaturas que vêm para conosco buscar uma palavra, um entendimento, uma compreensão. É uma batalha tremenda de todas as criaturas, de todas. E o que nós precisamos, com quem nós devemos então firmar o nosso pacto? Conosco. E trabalharmos na nossa melhoria, no nosso dia a dia. De buscarmos a cada dia emitir pensamentos cada vez mais positivos. Trabalharmos naquilo que é bom e que é edificante. Semearmos boas sementes. Não vamos nos preocupar em colher os frutos agora. Não, vamos semear. Vamos semear. Então a preocupação do seu Kardec era, mas esse pacto, me dizia, um pacto de sangue. Cada criatura procurava esse livro há 165 anos atrás, quando o seu Kardec procurou, então havia todas aquelas histórias de criaturas que assinavam pactos de morte, de sangue, né, buscando poder, buscando beleza, buscando riqueza, mas que eram criaturas extremamente equivocadas contra isso. Porque não, vendeu a alma ao diabo. Como é que você pode vender algo que não é seu? É como minha filha diz com a minha neta de 5 anos: essa menina me tira a paciência. Eu digo: não, você não tem paciência. Como é que ela vai tirar algo que você não tem? Se você tivesse paciência, você não ia ficar assim, abusada, irritada com ela, não. Você ia compreender perfeitamente que é uma criança de 5 anos. Então, como é que eu posso vender algo que eu não tenho, se eu pertenço a Deus? E se, ora, aquele com quem eu pactuo, que usa da maldade, que usa, também irá se elevar e se transformar. Porque ninguém fica eternamente no mal. Há quanto tempo nós estamos trabalhando para nos reformar? Quantos milênios nós levamos percorrendo caminhos equivocados? Eu olho sempre para o mundo ao meu redor, cada criatura, e digo: esse é o meu passado. Porque está ali estampado. Nessa auto-reencarnação, bebi demais. Fumei, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Final de semana, todo final de semana, começava na sexta-feira. Sexta, sábado e domingo, pronto. Mas fui gradativamente, consegui me libertar do cigarro, consegui me libertar do álcool. Então, mas aí o que isso trouxe de bom para mim? A experiência que eu vivi, o conhecimento que eu adquiri para compreender os outros. Porque se eu não tivesse passado por essa experiência e me transformado, me regenerado, eu não ia compreendê-los. Compreendo perfeitamente. A minha casa é aqui, do outro, acho que mais aqui uns 10 metros, mais ou menos, tem lá um barzinho. 5 horas da manhã os meninos já estão lá. Passo o dia todinho. Aí vem um fala, outro fala. Infelizmente, estão perdidos, como eu já estive. Ainda vivem, né, compactuados exatamente com esses espíritos que necessitam ainda, como eles, porque se não beber, não consegue.
Eu conheci um cidadão que o café dele da manhã era um copo americano, né, de cachaça pura. Ele já chegava assim, ó. Ele pegava o copo e não dava 5 minutos, já estava, ó. Quando saía largava a hora do almoço, vinha novamente. Quando largava, às 5 da tarde, estava lá novamente. Então a gente vê que o vício do álcool para ele, né, era que trazia o equilíbrio, senão ele já chegava assim tremendo, tomou a pinga dele e acabou-se. Então não é fácil largar um vício dessa natureza. Aí a gente compreende as questões orgânicas e a questão de ordem espiritual. Com quem nós andamos, né? Diz o ditado, diz: me dizes com quem anda que eu te direi quem tu és. Por onde nós estamos trilhando o nosso caminho. E essa é uma responsabilidade nossa. Olha a nossa responsabilidade. Quando a gente procura nos reformar, nos trabalhar, nos compreender, nos entender. Porque é importante a gente entender que nós também temos fraquezas. Porque não vamos nos transformar do dia para a noite. Mas quando a gente começa então a se trabalhar, imperceptível, a gente também começa a ajudar a outros também a se trabalharem. A olharem e verem e dizer: opa, rapaz, olha, o caminho que o Kleber está seguindo é bom. Vê quanta coisa boa acontece ali no Vinha de Luz. Olha que luz maravilhosa ali. Eu vou lá. Não consegue entrar porque a equipe espiritual está aqui. Mas ele, demonstrando, um dia será selecionado e aparece lá na reunião mediúnica e começa a ser trabalhado, ser tratado, ser esclarecido, ser orientado. E à medida que progride, vai estar aqui como muitos estão aqui conosco. Veja a responsabilidade que nós temos conosco e para tantos outros. Porque nós estamos inseridos dentro do mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que está inserido dentro do mundo material, não, é o mundo material. Esse orbe que nós estamos está envolta com toda a espiritualidade. E eles estão exatamente de irmãos. Quantos irmãos nós devemos aqui necessitados? No mundo espiritual é 3 vezes mais. Então a nossa responsabilidade de assumir um pacto com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, de a gente continuar perseverando, faça sol, faça chuva, mas a gente está ali, firme, forte. Haverá dias em que a gente está um pouco desanimado, mas a gente faz uma oração, levanta a cabeça e segue o passo. Porque é assim, faz parte do nosso aprendizado, da nossa trajetória que todas as criaturas passam. Então precisamos assumir um pacto com a benevolência, com a indulgência e com o perdão. Vejam que coisa maravilhosa o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz da necessidade de cada um de nós, né? Fazemos com que esta nuvem a qual Paulo se refere possam ser uma nuvem de espíritos iluminados, para que a gente não se perca no caminho. E por conseguinte, outros virão seguindo aquele facho de luz. Vão se consorciar, vão pactuar conosco, aonde nós estivermos no aprendizado, aonde nós estivermos no trabalho, estarão conosco. Vão acompanhando aquilo, assistam às reuniões mediúnicas e estão lá, presentes. Porque assim como nós, vão despertar para a necessidade do renovar, da reforma.
que Jesus já nos pediu, nos orientou há mais de 2000 anos a nossa reforma. O seu evangelho e o seu testemunho é o trabalho de reforma que todos nós precisamos exercer em nossas vidas. Então, o nosso pacto tem que ser um pacto voltado para o bem, para o amor, para o entendimento, para a compreensão, para o respeito. Precisamos respeitar todas as criaturas, sejam elas quais forem. E a doutrina espírita, ela me ensinou muito. Nessa época, por exemplo, de eleição, não tinha um político que escapasse. Esse fez isso, ele saía apontando o dedo para tudo quanto é político. Hoje não, hoje eu compreendo perfeitamente que não é fácil cada um assumir cada um dos cargos que eles ocupam, as facilidades, as portas que se abrem, né? O poder. A primeira coisa, você sabe com quem você está falando? Sou senador fulano de tal, deputado fulano de tal, e por aí vai. Então não é fácil a gente subir e manter a simplicidade e a humildade, não, porque vem o nosso orgulho, vem o nosso egoísmo. E essas companhias que nós estamos consociados, pactuados, estão ali, massageando o nosso ego para que a gente continue dentro daquela forma. Então as nossas relações, elas estão ali, plenamente conectadas. Não conseguimos quebrar essa conexão. Agora nós precisamos ver como nós estamos conectados. E aí, se a conexão não é uma conexão boa, com os espíritos benevolentes, esclarecedores, então está na hora da gente começar a se reformar, porque a gente vai se desligando gradativamente. Não se pode quebrar uma conexão de forma bruta, não, é gradativamente. Aí, como eu citei, por exemplo, esses queridos irmãos que estão lá no presídio, cometeram os seus diversos crimes, que entram dentro de uma instituição religiosa, que começa então a... Ele tenta se libertar, mas de forma abrupta, não conseguem, porque é o peso que está sobre eles, é a cobrança daqueles que estavam o tempo todo compactuados com ele, na criminalidade, no tráfico e etc e tal. Mas tu não vai se livrar da gente assim não é tão fácil assim não. É a pura realidade da vida. Por isso é que nós precisamos então nos trabalhar. E a doutrina espírita procura sempre nos esclarecer. A cada tema, uma oportunidade de aprendizado. A cada tema, uma oportunidade da gente refletir sobre a vida. Sobre quem somos, o nosso papel, a nossa importância. Nós somos importantes para Deus. Por menor que seja a nossa colaboração, mas ela é importante. Porque nós viemos aqui por nós. Mas à medida que a gente evolui, que a gente avança, a gente não sabe a dimensão da nossa reforma, o que pode causar, impactar na vida daqueles que aqui estão encarnados, como aqueles também que estão desencarnados. É todo um processo de transformação. Por que nós estamos nos transformando? Graças a Cristo Jesus. Se Ele não viesse a este mundo, a este orbe, trazer esse evangelho, trazer o exemplo de amor, de paz, de luz para todos nós, como é que nós estaríamos perdidos no caminho? Estaríamos de forma selvagem nos degladiando com todo o evangelho que está aí. Observemos o que acontece no mundo. Estamos divididos, separados, porque cada um
Deus está aqui, Jesus está aqui, a salvação está aqui. Mas só há um Salvador, que é Cristo. E Ele está onde? Onde houver criaturas de boa vontade. Boa vontade. Porque com a boa vontade, cada um vai somando. E nesse somatório, a obra de Cristo, ela será realizada. Nós falamos vai ser um planeta regenerado, mas levará alguns milênios para isso, porque nós somos muitos precisando se transformar, somos muitos, e que depende exatamente dessa semeadura que nós realizamos aqui, para nós e para aqueles que virão, para aqueles que ficarão quando nós retornarmos à pátria espiritual. O que nós semeamos? Com quem nós compactuamos, nos consorciamos na nossa jornada? Essa é a questão que nós precisamos nos responder. Não perguntar a B, não, nos responder, nos questionar e responder. Com quem nós estamos consorciados, pactuados? E quem queremos ser quando nós desencarnarmos? O que queremos realizar no plano espiritual? Eu vi hoje um pastor de uma instituição dizendo que vão para a glória. Dentro do entendimento dele, porque ainda não compreenderam a essência do Evangelho de Jesus. Assim como nós estamos aqui trabalhando na vinha do Senhor, lá continuaremos, porque o trabalho e o aprendizado é incessante. O trabalho e o aprendizado é incessante. Jamais deixaremos de trabalhar e de aprender. Não vamos retornar à pátria espiritual e ficarmos lá contemplando a obra divina. Não. Deus conta conosco para que nós nos trabalhemos e que também possamos trabalhar para que outros também possam encontrar o caminho, a verdade e a vida. Então nós devemos assumir um pacto conosco e com Deus e com Jesus. Nesse processo extraordinário que é o processo de regeneração de cada criatura. Porque cada um de nós tem uma história. Cada criatura tem uma história que ninguém conhece. Ninguém sabe a dor, o sofrimento, as angústias, os desesperos, as provações, as anulações. Por isso é que nós devemos sempre externar sempre o amor de Cristo para com todas as criaturas. Não é ser conivente, mas é compreender que, assim como alguém comete um erro e um equívoco hoje, nós também cometemos ontem e aprendemos. E ele também irá aprender. Então, esses irmãos que vivem no plano espiritual ainda, com os mesmos pensamentos daqueles que vivem aqui, encarnados de ódio, de vingança, presos aos mais diversos vícios, precisam das nossas orações. Precisam de nossas orações. Precisam da nossa compreensão, do nosso respeito. Porque são jornadas
de aprendizados. Não é um processo da noite para o dia, não é uma varinha de condão que Deus ou Cristo virá e transformará as criaturas. Não. O processo é de cada um. E nós vamos aprendendo então que o nosso pacto tem que ser com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga que trabalha 24 horas por dia. 24 horas incessante. Na busca de nos resgatar. E resgatar a tantos quanto aqueles que vêm a esta casa. Que nós não vemos nem ouvimos. Mas que há histórias grandiosas de criaturas que estão buscando encontrar a luz. Que estão buscando transformar a sua vida. Assumir um pacto com o amor, com a luz, com a verdade. Um pacto de ser uma nova criatura. Esse é o pacto que nós temos que assumir conosco. Na nossa jornada, porque todos estamos em jornada evolutiva. Alguns com espaços extremamente largos. Outros, como eu, com espaços bem pequenininhos, mas bem chototinho, imperceptível, mas que está se esforçando para continuar seguindo sempre adiante. Tem até que horas? 19 já. Já? Tá vendo? O que dá chegar atrasado? Não, mas quiser. Não pode ter nada também. O que dá. Então, vamos perseverar nesse pacto que nós assumimos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade e conosco, de trabalharmos nesta vinha, porque sabemos e compreendemos de que Cristo, que Deus, o nosso Pai, Cristo, o nosso irmão maior, precisam de nós, assim como nós precisamos dele. É o pacto da vida, da nossa vida e da transformação da vida de tantos outros imperceptíveis na nossa jornada, na nossa caminhada. Eu me lembrei agora que em determinada ocasião, eu participando de uma reunião mediúnica, e de repente chegou lá um irmão nosso, e aí ele começou a falar, mas perguntou a mim: você sabe quem eu... Você me conhece? Eu disse: não. Aí, como eu falei que tem um barzinho, né, pertinho de casa, eu disse: eu fico no bar ali perto da sua casa, e vejo você, sempre você vem aqui. E aí hoje eu vim lhe acompanhar, e sempre lhe acompanho. Aí hoje eu tive a permissão de vir aqui. E quanto nos acompanha na nossa jornada? O trabalho que é realizado, o nosso caminhar, estão ali junto conosco. Uns procurando nos aprender e outros procurando nos desviar do caminho, o que é natural. Ah, não é obsessor, é o inimigo, não. É aquele irmão equivocado, como nós fomos outrora, que ainda não se encontrou, como nós estamos trabalhando para nos encontrar, e que merece o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compreensão, as nossas orações, para que ele também possa descobrir o caminho, para que ele também possa aprender como nós estamos nos esforçando para aprender a perdoar. Nada posso lhe dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores
se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Bem, nós é que agradecemos aqui a sua presença, né? E que a próxima vez venha, né? Tava chuva, né? Na próxima vez, Sem chuva, né? chegue no horário, né? Chegue no horário. Próxima vez, chegue no